Oi, tudo bem, gente? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Farol Diário, onde a gente aqui nesse espaço se dedica a refletir, parar tudo e refletir um pouco sobre como a palavra de Deus pode nos abastecer e nos guiar, tanto nos negócios como na nossa família. No final das contas, sobre a nossa vida, né? A reflexão de hoje, então, é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 5 e versículo 10. Então, diz assim: Nessa hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para junto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta, por causa do meu nome, é a mim que acolhe. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom, aqui mais uma vez uma leitura muito rica, né? E se a gente fizer disso uma leitura orante e dessa oração, a gente orar para ter ações no nosso dia a dia, com certeza a gente promove transformações na nossa vida. Então fala de novo aqui Jesus trazendo, né, uma analogia de como podemos ser pessoas melhores através de uma reflexão sobre ser criança. E o que é a criança, né? A criança, ela é verdadeira, ela não tem falsidade, ela não tem malícias, ela é o que ela é. Ela faz o que ela sente, ela transborda a verdade. Ela não sabe ser outra coisa, inventar ou colocar máscaras, né? Dependendo do lugar que ela tá ali. Não, aqui eu vou ser, em casa você é uma criança e na escola eu vou ser outra. Não, ela é, em todo lugar onde ela estiver, ela é a mesma pessoa, né? A mesma criança. O grande desafio para a gente entender as crianças muitas vezes está em entender a linguagem delas, né? Por exemplo, nosso filho João Henrique, né, de hoje com 4 anos, ele muitas vezes expressa sentimentos sem conceituar os sentimentos, né? Ele não diz a palavra saudade, ou não diz a palavra chateado, ou não diz a palavra estou sentindo falta. Ele expressa de alguma maneira, ou ficando com raiva, ou ficando magoado com alguma coisa, ficando emburrado. E daí cabe a nós pais, né, por exemplo, né, a gente vive muito isso em casa, numa reflexão com o João Henrique, como traduzir isso que ele está falando, né? Por exemplo, ele está falando, mas numa linguagem de criança. Então, acho que o grande desafio, talvez a grande dificuldade, é a gente interpretar como o que as crianças estão expressando, né? Porque é o que a Vera falou, honestidade, né? Ser o que são, elas são. Elas não conseguem ser duas caras, não conseguem ter máscaras, né? Elas expressam o que de fato está acontecendo na vida delas. Isso é muito bonito da criança. Então, com certeza Jesus traz esse exemplo, porque que é isso da gente também, né? E com o tempo, né, nós adultos vamos perdendo, né, essa inocência, essa transparência, essa verdade, né? Então, hoje Jesus até nos convida, né, a voltar a ser crianças, né? Porque como adultos a gente vai perdendo essa inocência mesmo de criança. O convite de Jesus para a gente buscar. Até em muitos lugares se fala da criança interior e tal, né? Mas é assim, ó, a gente buscar isso do ser criança, resgatar essa inocência, essa verdade que existe nas crianças. De novo, Jesus nos fazendo pensar e ser como criança. Isso vale para a família,
na maternidade, paternidade, na situação de filhos também, de irmãos, também nos negócios, né? Porque os negócios feitos de adultos, esses adultos vão perdendo essa inocência também. E daí eu estou falando tanto do funcionário quanto da liderança, do gestor, né? Do dono do negócio. O quanto podemos ser mais crianças, o quanto podemos ser mais honestos, verdadeiros. Daí se fala muito sobre estratégia de negócios, né? Os negócios precisam realmente ser estratégicos, num planejamento, uma execução estratégica para crescer, para alcançar mais resultado, para desenvolver. Mas tudo isso pode ser pautado numa verdade, numa humildade, não sei se a palavra certa é inocência, mas numa inocência de criança, onde se expressa muita verdade no que se faz. Então é possível sim alcançar resultado, e resultado muito amplo, que envolve nos negócios, por exemplo, não só a lucratividade, mas uma situação de paz, de bem-estar, à medida que você expressa verdade em tudo que você faz. E um jeito, né, da gente, porque às vezes não é fácil, né, você falar assim, como que eu vou ser, né, como criança, né? Então, talvez seja até uma tarefinha para hoje, você conversar com uma criança, né? Entender, conversar, uma conversa aleatória e entender dela os seus sentimentos, as suas verdades, né? O que ela pensa, porque quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente aprende muita coisa, né? E a cada dia a gente tenta ser melhor por eles também, né? E para buscar e alcançar a santidade. Então, uma tarefinha para hoje é você conversar com uma criança, se não tem filhos, né? Pegar o filho de um amigo, de um irmão, um sobrinho, né? E conversar com essa criança, independente da idade. Ela vai trazer muitos ensinamentos para você. Uma dica muito prática e básica nessa conversa, e isso é muito legal, né? Você senta para conversar, né? Direciona o seu olhar no nível do olhar da criança e a partir daí esteja vivendo aquele momento presente de conversar e estar ali, né? Questão muito prática também, né? Larga o celular, né? Deixa o celular bem longe para realmente você se dedicar numa conversa franca, uma conversa pura, né? Que te traga um estado de pureza nessa conversa e muita verdade. E como a Vera falou, as crianças são fantásticas mestres de aprendizado, de ensinar muita coisa boa para a nossa vida, para os nossos negócios, inclusive. Muito bem? E o convite de hoje, então, né, de Jesus é que nós possamos a cada dia ser como crianças, né? Tentar pelo menos um pouquinho, que seja cada dia a gente melhorando, né? Sermos verdadeiros uns com os outros, né? Transparência sempre. O mundo vai vir com aquela avalanche anti-criança, né? Às vezes, de tantas coisas que acontecem na nossa vida que nos faz distanciar desse caminho de ser criança. Mas daí dia após dia, talvez, você e cada um de nós termos isso em mente, né? O que uma criança inocente, verdadeira, honesta faria nesse contexto que eu estou vivendo agora? Fechou? Muito bem. Obrigada, gente. Que Deus abençoe e até a próxima. Até com Deus. Até. Tchau. Tchau.